Não sei se acredito em alma penada, mas também não boto minha mão no fogo dizendo que tudo que vi foi imaginação. A gente que trabalha com o morto aprende a respeitar o silêncio e a respeitar o espaço deles também. Trabalho nesse cemitério aqui da zona rural faz, sei lá, mais de 20 anos. Comecei carregando caixão, depois fui para roçagem, pintura de túmulo, escavação e acabei ficando de vez como coveiro titular quando seu Damásio infartou dentro do ossário. Morreu encostado na parede do fundo, segurando a trava de ferro com a mão dura, como se estivesse tentando sair. Ninguém fala muito disso, mas eu lembro. Eu que achei ele. O ossário desse cemitério sempre me incomodou. Não é como os outros lugares, onde você enterra e esquece. Ali, você guarda o que sobra. Osso, cabelo, pedaço de caixão, pingente, papel molhado, tudo que o tempo empurra para a superfície e que a família não quer mais pagar para manter. Tem umas prateleiras de concreto lá dentro, com o nome pintado por cima. Mas nem sempre o osso está no lugar certo. O que chega vai sendo empilhado, encaixotado, posto em saco preto, jogado em cima do anterior. Nunca foi organizado. A prefeitura só manda alguém quando tem denúncia, o que quase nunca acontece, porque ninguém quer saber dos restos. Mas voltando ao que importa, foi no inverno passado. A gente estava com um acúmulo grande de exumação e o ossário estava lotado. Tão lotado que o novo auxiliar, um moleque de cidade chamado Iago, teve que descer os sacos para a parte de baixo, uma espécie de vão sob as prateleiras. A gente chama de rasgo, mas é quase um buraco de drenagem, meio apertado, meio sombrio. Só entra se for deitado. Eu nunca gostei de usar esse rasgo. Ele é úmido, parece que respira, sabe? Fica soltando o vapor gelado no final da tarde. Mas o Iago era novo e queria mostrar serviço. Disse que dava conta. Na terceira semana, ele começou a mudar. Primeiro, ficou mais calado. Depois, parou de almoçar com a gente. Quando falava, parecia distraído, como se estivesse ouvindo outra coisa. Fiquei de olho. Achei que era droga, ou burnout, ou essas frescuras que falam hoje em dia. Mas aí ele veio com uma conversa estranha. Disse que os ossos tinham nome. Não nome de gente, nome dele. Tem um que me chama, ele disse. Toda vez que entro lá, ele me reconhece. Ele fala no meu ouvido, mas eu não consigo entender tudo. Eu, que já tinha visto auxiliar vomitar por causa de cheiro, auxiliar desmaiar com um rato, nunca tinha visto falar que estava ouvindo osso. Tentei puxar assunto, ver se ele estava em surto, se precisava de ajuda. Mas ele se fechou. Só dizia que não estava sozinho no rasgo. E pior, disse que o seu Damásio, o que morreu com a trava na mão, ainda estava lá dentro. Eu disse para ele parar com essas bobagens. Que o velho foi enterrado com honras, que eu mesmo vi o caixão ir pro jazigo. Mas ele insistia. O corpo, sim, mas a parte que ele largou tá lá ainda, grudada no ferro. Naquela noite, fui até o ossário sozinho. Queria ver com meus próprios olhos. Levei lanterna e chave mestra, porque a fechadura estava emperrando fazia dias, dessas trancas antigas que só funcionam com jeito. Quando abri, senti um vento frio que parecia sair de dentro do chão. E aí vi, no canto onde Damásio caiu, tinha uma marca escura na parede de concreto, como se algo tivesse queimado ali. Não mofo, nem sujeira, era algo afundado no material, como se tivesse derretido por dentro. A trava, bom, ela não estava normal. Era uma barra de ferro comum, dessas com gancho para fechar a porta de correr, mas estava torta, não pelo tempo, torta como se alguém tivesse tentado puxar com força desumana, como se tivesse travado por dentro. No gancho, tinha um pedaço de pano podre, meio enroscado, e um fio de cabelo branco. Deixei aquilo quieto, tranquei de novo e disse pro Iago que ele estava dispensado de mexer lá, mas não adiantou. 2 dias depois, ele sumiu. Deixou a bicicleta encostada no muro, o crachá pendurado no cabide. Ninguém viu para onde foi. Não avisou ninguém. A mãe dele veio de Santa Luzia, desesperada. Fez boletim de ocorrência. Procuraram em mato, estrada, até em beira de rio. Nada. E quando foram abrir o ossário para ver se ele tinha, sei lá, entrado lá para dormir ou para se esconder, encontraram a trava aberta, mesmo com cadeado.
E sabe o que tinha no chão? Pegadas, descalças, indo de dentro para fora. Não teve escândalo. A família do Iago foi embora depois de uma semana, derrotada. Disseram que ele devia ter fugido, surtado, entrado no mato. Sei lá, aqui é interior. Quando não se acha alguém, dizem que foi para a capital recomeçar a vida. Às vezes é verdade. Às vezes é mais fácil acreditar nisso do que encarar outra coisa. Mas eu vi as pegadas, e juro por tudo que é sagrado, vinham de dentro. Começavam junto à marca da parede queimada e iam até a porta. Descalças, fundo das pegadas mais escuro, como se algo tivesse saído úmido dali. Elas secaram com o tempo, mas por uns dias eu me peguei olhando para elas como quem espera que apareçam outras de volta. Não contei para ninguém. Me chamariam de maluco. Até pensei em pedir aposentadoria adiantada, sumir daqui. Mas o medo prende a gente de um jeito estranho. Às vezes, é mais fácil continuar a rotina fingindo que nada aconteceu. Fingindo que a trava não abriu sozinha. Fingindo que o ossário não respira à noite. As semanas passaram. Vieram outros funcionários, mas evitei que entrassem ali. Disse que a estrutura estava comprometida, que o local era insalubre. Coloquei até uma corrente extra por fora da porta e escrevi perigo, risco de desabamento. Tudo para evitar que alguém abrisse. Funcionou, por um tempo, até o dia que o cheiro voltou. Um fedor novo, diferente do de osso, de decomposição, de carne velha. Era mais azedo, úmido, como se alguma coisa estivesse fermentando. Saía pelas frestas da porta, junto com aquele vapor frio. O vigia noturno foi o primeiro a comentar. Tem alguém abrindo o ossário de madrugada? Ele me perguntou. Disse que viu luz lá dentro, um brilho avermelhado, como de vela. E ouviu voz. Não berro, não grito. Voz, sussurrada, falando baixo, com raiva, com ritmo, como se rezasse ao contrário. Eu quis rir, juro, mas a boca secou. O vigia pediu transferência logo depois. Disse que não pesava mais ali. Naquela noite, eu fui. Levei 2 lanternas, um crucifixo e o celular, gravando, só para garantir. Abri as correntes devagar. A porta do ossário fez um estalo quando soltou, como se fosse abrir sozinha se eu demorasse mais um segundo. Lá dentro, estava escuro, o ar pesado, e por um momento achei que não tinha nada. Só as caixas, os sacos, a poeira de osso flutuando, o chão ainda manchado, a marca da parede ainda ali. Mas o pior era o som. Não era a voz, exatamente. Era como se o concreto estivesse sussurrando. Um som contínuo, sem origem, como se brotasse das prateleiras. Passei a lanterna por todo o espaço, tentando me convencer de que era só minha cabeça, que era o eco do vento, ou vazamento do cano. E foi aí que vi uma caixa aberta, sacola rasgada e ossos reorganizados, empilhados como se alguém tivesse feito uma figura. Não dá para explicar bem. Não era um corpo, era uma forma. Um desenho de costela, com vértebras formando um círculo em volta. No centro, uma caveira, não encaixada, apenas colocada ali, olhando para cima. E no que seria a boca do desenho, uma coisa que me parou o coração. Meu nome, escrito com marcador, num pedaço rasgado de etiqueta de identificação. E Cícero. Era a etiqueta de um saco que eu mesmo preparei no mês anterior. Um osso não identificado, deixado no rasgo. Só que eu me lembrava bem. Eu tinha escrito o nome do finado, não o meu. Aquilo não fazia sentido. Saí, sem trancar. Deixei tudo aberto. Não tive coragem de voltar naquela noite. No dia seguinte, fui até a prefeitura e pedi afastamento. Usei desculpa de dor na coluna. Exame médico. Eles aceitaram. Deram 6 meses, mas não adiantou, porque depois disso, a coisa veio até mim. Não sei explicar como, nem quando. Só sei que, depois daquela visita ao ossário, a coisa começou a me acompanhar. No início, eram só sonhos, sempre com o mesmo cenário. Eu trancado dentro daquele lugar, preso do lado de dentro com a porta emperrada. No escuro, com aquele som, aquele sussurro mole vindo das paredes. E alguém, ou algo, rastejando pelo chão,
me cercando. Acordava suado, com o travesseiro encharcado, a respiração cortada. Sentia cheiro de vela queimada no quarto. Uma vez, juro por tudo, encontrei terra vermelha nos lençóis. Depois dos sonhos vieram os sinais. Primeiro, a campainha tocando de madrugada, só uma vez e ninguém na rua. Depois, as mensagens no meu celular. Volta, foi a primeira. Sem número, sem remetente. Depois outra, a trava abriu. E uma terceira, no meio de um áudio de grupo que ninguém lembrava de ter mandado. No fundo do som de risadas, dava para ouvir alguém falando, baixo. Você deixou a porta aberta? Cícero, agora é sua vez. Pensei em jogar o celular fora. Pensei em me internar, dizer que estava surtando. Mas aí uma coisa aconteceu. E aí eu tive certeza que não era só minha cabeça. Foi numa manhã nublada. Eu estava em casa, sozinho, tomando café, o rádio ligado no noticiário. A xícara tremia na minha mão, uma tremedeira que não passava desde a última visita ao ossário. De repente, a luz piscou. Não caiu, só piscou, como se tivesse uma queda de energia. Mas o rádio parou. E no lugar da música ou do repórter, entrou uma estática seca. E no meio dela, uma voz. Baixa, rouca, arranhada. Volta, fecha a trava. Cícero, ele tá saindo. Eu levantei tão rápido que derrubei a mesa. Corri até o rádio. Desliguei. Liguei de novo. Nada, só chiado. Puxei da tomada. Joguei no lixo. Mas o barulho continuou vindo. Do nada. Da parede. Do chão. De mim. Naquela noite, tive uma crise. Fui parar no hospital com o peito travado. Diagnóstico: crise de ansiedade severa. O médico me deu calmante. Pediu que eu descansasse, evitasse estresse. Riu quando mencionei trabalho de coveiro. Disse que não era para fracos. Mal sabia ele. 2 dias depois, recebi uma ligação do cemitério. Um dos auxiliares novos tinha desaparecido. Adivinha onde ele foi visto pela última vez? Na porta do ossário. O vigia que o viu contou que ele ficou parado lá por uns 20 minutos, imóvel, como quem escuta alguém do outro lado. Depois se agachou, passou a mão pela fresta da porta e desapareceu na neblina que subiu, mesmo sem ter nevoeiro no dia. A polícia foi chamada. Foram até o ossário. Nada dentro, mas a porta estava aberta de novo. E o que antes era o concreto queimado na parede do fundo, agora era um buraco real, fundo, largo, escuro. Como uma passagem, como uma boca esperando. Um buraco que não existia antes. Me chamaram para identificar, para ver se lembrava de alguma alteração no espaço. Eu disse que não podia, que estava de licença, que estava doente. Mas aquela coisa não estava mais só no ossário. Ela estava comigo, na minha casa, no meu quarto, nos meus sonhos. E foi só quando tudo pareceu sair do controle que eu finalmente entendi. Não era só o Iago que ele chamava pelo nome. Não era mais só sobre o ossário, nem sobre o Iago. Tinha algo muito maior, muito mais antigo. E eu era só o próximo da fila. Comecei a tentar entender o que estava acontecendo. Não por coragem, por desespero mesmo. Passei a anotar horários dos sussurros, a gravar as noites com o celular. Na maioria das vezes, só dava estática ou silêncio. Mas numa noite, por volta das 3h17 da manhã, gravei algo. Era o som de uma voz familiar, a minha. Ele sabe que eu deixei a porta aberta. Minha própria voz, falando em um tom baixo, vazio. Mas eu juro, eu não falei aquilo. O áudio durava exatos 7 segundos. E depois disso, vinha um estalo, o mesmo som da trava do ossário sendo puxada com força. Fui até a delegacia. Levei as gravações. Pedi para abrirem uma nova investigação sobre o sumiço do Iago. Falei que tinha pistas, que tinha algo estranho lá dentro. O delegado só me olhou, cruzou os braços e disse: Cícero, você acha que a gente vai entrar naquele ossário? Depois do que aconteceu com você, com o menino, com os outros, ninguém quer mais mexer com isso. Rapaz, a prefeitura vai lacrar o lugar, fingir que nem existe. Ele estava com medo. Eu vi nos olhos dele. Mesmo fingindo descrença,
Ele sabia. Voltei para casa naquela tarde e encontrei minha porta entreaberta, mas não arrombada, não forçada, destravada. Lá dentro não roubaram nada, mas mexeram em tudo. Gavetas abertas, roupas no chão, a travessa de madeira onde eu guardava a chave velha, martelo, trena, estava vazia. E no espelho do banheiro, escrito com meu batom da ex-mulher, uma única frase: se não fechar, ele vai entrar. Aquilo não era ameaça, era aviso. Peguei minha lanterna, botei o crucifixo no pescoço e fui. Eu sabia o que tinha que fazer. Não era coragem, era resignação. Cheguei ao cemitério por volta das 18h30. O sol já tinha sumido. Tudo ali parecia mais escuro do que o normal. As correntes do ossário estavam quebradas, não soltas, partidas, como se tivessem oxidado e apodrecido de uma hora para outra. Empurrei a porta. Entrei. Não sei explicar o que era aquilo. O lugar estava maior por dentro. As prateleiras sumiram. O teto parecia mais alto. O chão, molhado. E o buraco no fundo, respirava. Juro por tudo, ele respirava. O concreto em volta se contraía, como um pulmão. E no ar, uma névoa densa, avermelhada, quente. No centro do ossário, havia algo que não estava antes. Uma figura. Não era humana. Era como se alguém tivesse juntado todos os ossos errados e tentado criar um corpo. Braços longos demais. Tronco torto. Cabeça com 3 mandíbulas. E olhos iguais aos do Iago. Só que mortos. Ele não falava com a boca. Falava dentro da minha cabeça. Cícero, você deixou a porta aberta. Agora ela precisa ser trancada por dentro. Eu entendi, naquele momento, que não era para eu fugir. Era para eu fechar a trava por dentro, como Damásio tentou fazer. Era para eu entrar no buraco, para impedir que aquilo saísse. A figura abriu os braços. Os ossos rangeram. E eu corri. Covarde, talvez, mas vivo. Fechei a porta do ossário por fora. Usei uma solda portátil que peguei emprestada no caminho. Derreti o ferro até a tranca virar parte da estrutura. Nunca mais voltei lá. A prefeitura lacrou o cemitério inteiro dias depois, alegando contaminação de lençol freático. Mentira, claro, mas ninguém questionou. Hoje moro longe, outro estado, outra vida, mas às vezes ainda ouço, na parte mais funda da madrugada, um estalinho seco, como uma trava tentando abrir. Eu só queria um emprego tranquilo. Depois que minha mãe morreu, a vida ficou silenciosa demais. Morava sozinho, sem parente próximo. A cidade era pequena, 3.000 habitantes, e a maioria já com um pé na cova. Irônico, eu sei, mas foi justamente isso que me fez aceitar o trabalho no cemitério. Chamava-se Campo da Esperança. Um nome otimista demais para um lugar onde os vivos largam os seus mortos para trás. Ficava nos fundos de um morro, com entrada de terra batida e portão de ferro velho. Ao redor, só mata, densa, úmida, barulhenta. O som das cigarras durante o dia e dos grilos à noite pareciam nunca parar. Era só eu e o Benedito, um senhor de quase 70, que trabalhava lá desde jovem. Ele me ensinou tudo. Como cavar do jeito certo para não desmoronar a cova, como nivelar túmulos sem deixar que afundasse com a chuva, como lidar com família desesperada que quer enterrar rápido. E, mais importante, como ouvir o cemitério. Aqui fala baixo, mas fala. Ele me disse na primeira semana. Aprende a escutar. Se ficar quieto o suficiente, vai saber quando é para sair dali. Achei que era figura de linguagem. Depois descobri que não era. As coisas começaram a mudar na 3ª ou 4ª semana. Nem sei ao certo. O tempo ali dentro parece escorrer diferente. Foi num fim de tarde. Tinha enterrado uma senhora chamada Doralice. Caixão simples, pouco choro. Tudo rotineiro. Mas, naquela noite, senti algo estranho. Fui fechar o portão às 6, como sempre. Mas antes de trancar, olhei de relance para o corredor principal de túmulos e achei que vi alguém lá no fundo. Agachado, rastejando entre os túmulos. Pisquei. Não estava mais. Não dei importância. Estava cansado. Achei que era sombra ou reflexo. Só que,
Quando virei de costas, ouvi o som. Arrastado, leito, grudado na terra, como se alguma coisa molhada se movesse rente ao chão, como se um corpo deslizasse sobre folhas secas e barro. Voltei correndo, mas não vi ninguém, só os túmulos e, bem no meio do caminho de pedrinhas, uma marca longa, curva, como se alguém tivesse se arrastado com o peito colado no solo. Com as mãos, talvez, com garras. Na manhã seguinte, comentei com o Benedito. Ele ficou calado. Depois pegou um pedaço de fumo, mascou por um tempo e disse: é cedo para isso começar contigo. Mas se viu, é porque ela sabe que você notou. Perguntei quem. Ele não respondeu. Só disse que, se ouvisse barulho vindo do ossário velho, eu não devia abrir, nem mesmo durante o dia. Foi aí que descobri que o Campo da Esperança tinha 2 ossários. O novo, construído nos anos 2000, e um antigo, uma estrutura quase afundada no solo, feita de pedra e cimento cru, com uma tampa pesada de ferro. Parecia uma câmara de esgoto ou algo do tipo. Nunca tinha reparado nele. Ficava nos fundos, coberto de trepadeiras e sombra. E o pior, não tinha fechadura. Só uma barra de concreto em cima da tampa, como se fosse para impedir que algo saísse, não que alguém entrasse. Na noite seguinte, não consegui dormir direito. A imagem daquilo, seja lá o que fosse, se arrastando entre os túmulos, me assombrava. Acordei com o som da mata gritando lá fora. Cigarras, corujas, até um grito estranho que parecia de criança ou de bicho morrendo. Voltei ao cemitério no dia seguinte como se nada tivesse acontecido. Fingi normalidade, mas tudo ali estava mais quieto do que o normal. Até o som das folhas parecia abafado. Por volta das 16 horas, fui limpar a área dos fundos, onde ficava o ossário antigo. Levei uma enxada, tesoura de poda, um saco preto. Queria tirar as trepadeiras que cobriam a tampa de ferro, só para ver direito como era. Não sei por quê. Talvez para me provar que não tinha nada ali, que o que eu vi foi só coisa da cabeça. Retirei as plantas, cortei os galhos, raspei o limo. E aí vi a marca, um símbolo, gravado na tampa, bem no centro. Não era pintura, era entalhado no metal. Reto, limpo, com linhas curvas que lembravam uma espiral partida, cheia de pequenas setas nas pontas. Pousei a mão sobre ele. O metal estava quente. Na sombra, no frio, sob musgo e pedra, quente. Pulei para trás. Tentei rir, fingir que era minha imaginação, mas não era. O símbolo queimava com uma temperatura impossível, como se algo dentro do ossário estivesse vivo. Voltei até o galpão onde guardávamos os equipamentos. Benedito estava lá, sentado na sombra, enrolando fumo de novo. Falei o que vi, falei da marca, do calor. Dessa vez, ele olhou para mim diferente. Você devia ir embora. Por quê? Porque se ela sabe que você viu, ela vai mostrar mais. E não tem volta. Fiquei esperando que ele risse depois, que dissesse que era só para me assustar. Mas ele não riu. Só levantou, me deu um saquinho de pano velho, com um punhado de sal grosso e arruda, e disse: se ouvir batida na janela de casa de madrugada, não abre, mesmo que chame pelo nome da sua mãe, mesmo que chore, mesmo que pareça que precisa de ajuda. Benedito, quem é ela? Ele respondeu com um nome que eu nunca tinha ouvido. Cresmarina. Soava antigo, ruim na boca. Disse que ela era uma coisa antiga, da terra, das covas, do tempo onde nem cemitério havia ainda. Um espírito que rasteja entre os mortos e lambe os restos dos que são esquecidos. Se você vê, ela te vê. E o que ela quer? Ele mascou, cuspiu e respondeu, mais espaço. Na noite seguinte, começou o barulho. Não era vento, nem bicho. Era batida. 3 toques, secos, na janela da cozinha. Toc-toc, toc-toc, toc-toc. Olhei pela cortina. Nada. Deitei. Virei pro lado. Minutos depois. Toc-toc, toc-toc, toc-toc. Fui até a janela da sala. De novo, nada. Mas dessa vez, tinha algo no chão. Pegadas. Como se alguém tivesse se arrastado com os braços. Marcas paralelas, como ranhuras, seguiam do quintal até o batente. Larguei tudo. Tranquei portas.
Fechei janelas. Rezei o que sabia. Às 3 horas da manhã, o barulho voltou. Dessa vez, na parede, do lado de dentro. Não fui até a parede, nem respirei direito. Fiquei parado no canto do quarto, escondido entre o guarda-roupa e a cômoda, com o crucifixo da minha mãe apertado na mão. Eu sabia que não era um rato, não era cano, não era vento. Era ela, Cresmarina. A parede fazia barulhos que não eram de madeira. Eram sons úmidos, como se algo com carne molhada estivesse forçando o reboco por dentro. Eu não dormi naquela noite, nem nas 2 que vieram depois. Faltava ao serviço dizendo estar com febre, mas a verdade é que eu estava com medo. Medo de voltar ao cemitério. Medo de ouvir aquela coisa rastejando atrás de mim. Medo de chegar perto do ossário e sentir aquele calor que não devia existir. No 3º dia, Benedito veio até minha casa. Bateu na porta já com o rosto tenso. Ela saiu. Eu não respondi. Você não viu? A terra, o portão. Ela já não está só entre as covas. Ela cruzou a cerca. Disse que havia túmulos abertos, não violados, abertos por dentro, sem sinal de ferramenta, de pá, de animal. Só a terra removida por baixo, como se o morto tivesse cavado a saída com as unhas. E ela tá levando os nomes com ela. Essa parte eu não entendi. Ele explicou. Os nomes das lápides estavam sumindo, não arrancados, desgastados de uma vez. Como se alguém passasse a mão e o mármore esquecesse quem estava enterrado ali. Quando não tem nome, não tem lembrança. E sem lembrança, ele apenas balançou a cabeça, como se não quisesse dizer em voz alta. Aquilo tudo parecia impossível, mas, dentro de mim, algo já tinha quebrado a lógica. Aceitar o impossível era o único jeito de não enlouquecer. Naquela madrugada, ela voltou. Dessa vez, sem sussurro, sem batida, só o som da coisa arrastando o corpo no chão da minha casa. Eu ouvi, vindo da cozinha. Senti o chão vibrar de leve. E então ela começou a falar, não com palavras, com vozes de outros. A voz da minha mãe, do Benedito, do padre que enterrou a Doralice, do Iago, do outro cemitério, que eu nem conhecia, mas quem sentia o nome tremer dentro do peito. Todos dizendo a mesma coisa, em uníssono. Se não lembrar, ela leva. Se não nomear, ela come. Fui até a sala com a faca de cozinha tremendo na mão. Não para atacar, para me defender de seja lá o que fosse. Mas não tinha ninguém. Nada. Só o chão, marcado de lama. E sobre a mesa, uma placa de túmulo antiga, de bronze, pesada, e com o meu nome gravado. Meu nome. Data de nascimento certa. Data de falecimento em branco. Fiquei olhando aquela placa por um tempo que não sei medir. Não conseguia tocar, nem respirar direito. Era meu nome, minha grafia, com traços fundos e gastos, como se estivesse ali há décadas. Como se alguém tivesse me enterrado antes de eu morrer. Levei a placa até o cemitério pela manhã. Não sei dizer por quê. Talvez porque ela pertencesse àquele lugar. Talvez porque fosse uma forma de devolver o que não era meu. Ou talvez porque eu tivesse entendido que aquilo era um aviso. Benedito já me esperava. Estava de pé no portão, o rosto ainda mais murcho que de costume. Olhou para a placa e só disse: ela já te escolheu. Quis gritar com ele. Perguntar por que não me avisou. Por que não me impediu de aceitar o trabalho. Mas ele só respondeu antes mesmo de eu abrir a boca. Eu também fui escolhido uma vez. Mas consegui adiar. Adiar o quê? O fim. Aquilo ficou me rondando a mente. E então ele me explicou. Disse que Cresmarina não é uma assombração qualquer. Não tem forma definida. Não aparece de um jeito fixo. Ela é um acúmulo de luto mal resolvido, de covas esquecidas, de ossos que nunca foram nomeados. Ela vive nos espaços entre os mortos e os vivos, onde ninguém mais olha. Quando você cava uma cova sem saber quem está ali por baixo. Quando transfere um corpo sem ler a plaquinha. Quando empilha ossos como lixo. Ela cresce. A gente a alimenta, sem saber. Ele disse. Fiquei em silêncio. E então, ele tirou do bolso uma chave antiga. Ferro velho, retorcido.
Essa é a chave da tranca de dentro. De onde? Do ossário antigo. Naquela noite, fomos juntos. Levamos vela, lanterna, sal grosso, água benta, pregos, linha vermelha. Essas coisas que ninguém acredita mais, mas que no fundo todo mundo teme. A tampa de ferro do ossário já estava deslocada. Não aberta, mas escorada de lado. Como se algo tivesse tentado sair ou entrar de novo. Empurramos juntos. A tampa caiu de lado com um estrondo oco. Lá dentro, a escuridão era densa. Parecia respirar quente no rosto. Benedito desceu primeiro, acendeu a vela, riscou o chão com o sal. Se ela quiser vir, que venha agora. E então, ela veio. Não com grito, nem com susto, mas como presença. A vela apagou sozinha. A lanterna falhou. E o espaço ficou com um cheiro doce, podre, como carne de fruta fermentada há meses. Ouvi o som que nunca mais esqueci. Como pele sendo arrastada na pedra. Ela se formou no canto da parede. Primeiro o braço, depois o rosto, depois a ausência de rosto. Só pele caída, como se fosse um lençol escorrendo dos ossos. E os olhos, muitos olhos, alguns abertos, outros costurados, todos olhando para mim. Não consegui gritar, nem correr. Benedito ficou entre nós, murmurando palavras que não eram de nenhuma religião que conheço. Ela parou, chegou perto dele, cheirou e entrou. Entrou nele como fumaça entra em garrafa. O corpo dele caiu de joelhos. Tremeu, rangiu, e ele olhou para mim, ou aquilo que sobrou dele, e disse: agora você cuida da trava. Então desabou, e o silêncio voltou. No dia seguinte, enterrei o Benedito com as próprias mãos, sem cerimônia, sem caixão, no fundo do ossário antigo, de onde ela nunca mais saiu completamente. Todos pensam que ele morreu dormindo, mas eu sei, porque fui eu quem trancou o buraco por dentro. E agora, todo dia, fecho o cemitério ao entardecer, passo sal nas bordas do ossário, rezo com os nomes dos mortos que ninguém visita mais, e espero pela noite em que vou ouvir, rastejando de novo. Eu sou técnica em enfermagem, concursada, mas precisei de um segundo emprego quando minha mãe adoeceu. Aceitei um bico da prefeitura para fazer manutenção no cemitério do Alto dos Pinheiros. Era para ser temporário, só 2 meses, enquanto o coveiro fixo tratava um problema na coluna. O lugar era pequeno, no alto de uma ladeira íngreme, cercado por eucaliptos e mata fechada. Chovia quase todo dia. O cemitério não tinha mais que 200 túmulos, metade deles antigos demais para alguém visitar. As sepulturas eram de cimento grosso e algumas estavam tão afundadas que pareciam puxadas para dentro da terra. Eu ficaria responsável por varrer, fazer pequenos reparos e supervisionar velórios quando ocorressem. Não precisava cavar, era mais para cuidar. No início, tudo correu normal. Eu levava uma marmita, um radinho pequeno e passava o turno toda sozinha. Só tinha uma coisa estranha, a orientação para não chegar perto do mausoléu 9. Um senhor da prefeitura me deu a planta do cemitério e disse, com todas as letras: pode cuidar de tudo, menos ali. Algum risco estrutural? Digamos que não vale a pena mexer onde está quieto. Achei ridículo, mas, no primeiro dia, fui até o tal mausoléu, só para ver. Ficava no canto norte, encostado numa área onde a vegetação crescia de um jeito estranho. As árvores pareciam tortas para fora, como se evitassem aquele espaço. A estrutura era antiga, feita de pedra cinzenta. A porta era de ferro preto, sem tranca visível. Só uma argola pesada e uma cruz gasta entalhada no topo. Mas o que me chamou a atenção foi o cheiro. Não era de mofo, nem de terra. Era doce, quase floral, mas enjoativo, como perfume vencido misturado com ferro. Voltei ao trabalho e deixei aquilo para lá. Nos dias seguintes, passei a notar uma coisa. Mesmo quando não chovia, o chão em volta do mausoléu 9 permanecia úmido, como se pingasse de dentro. Umidade que escorria pelos cantos formava filetes finos, avermelhados. No 4º dia,
encontrei uma flor, sozinha, no chão, em frente à porta. Uma flor viva, não murcha, não artificial, fresca. Era uma orquídea branca. Ninguém subiu até lá naquele dia. O portão estava trancado, como sempre. E mesmo que tivesse alguém, ninguém carrega uma orquídea até um túmulo abandonado. No dia seguinte, tinha outra. E no seguinte, mais uma. Sempre orquídeas, sempre brancas. Na sexta noite, fui para casa com dor de cabeça. Acordei às 3h23 da madrugada com um som estranho. Não era na rua, nem dentro de casa. Era no meu ouvido, como se alguém tivesse colocado a boca na minha cabeça e sussurrado baixo, quase sem voz. Abre. No dia seguinte, tentei seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Lavei o rosto, tomei café, peguei o radinho e subi até o cemitério. Mas algo tinha mudado. O ar estava mais denso. O caminho até o alto dos pinheiros parecia mais longo. O som dos pássaros tinha sumido. E perto do mausoléu 9, o silêncio era absoluto. Sem vento, sem folha, sem inseto. E na porta, 3 orquídeas, perfeitamente alinhadas, com os caules envoltos por um fio de linha preta. Toquei uma. Ela se desfez como papel úmido. Mas antes de sumir na minha mão, deixou um cheiro que me gelou a espinha. O mesmo perfume vencido e ferro do primeiro dia. Voltei para o centro do cemitério. Tentei trabalhar, mas, ao meio-dia, comecei a ouvir um som. Baixo, fraco, como um canto. Feminino, antigo. Como se alguém cantasse uma canção que já não tem língua. Palavras que não existem mais. E ainda assim, reconhecíveis de algum lugar fundo da memória. Eu segui o som, devagar, como quem sabe que não devia. E, claro, ele vinha do mausoléu 9. A porta, antes imóvel, tremia levemente, não como se alguém empurrasse, mas como se vibrasse ao som da própria voz. Abre, dizia de novo, baixinho, dentro da minha cabeça. Me afastei, me obriguei a sair de perto. Desci o morro mais cedo, suando frio mesmo com o vento gelado. Fui direto para casa e tranquei todas as portas. Naquela noite, não dormi. Fiquei ouvindo o radinho, tentando abafar o silêncio da madrugada. Até que, por volta das 2h, ele ligou sozinho, mesmo desligado da tomada. E do alto-falante saiu uma gravação distorcida. Uma voz de mulher, gemendo entre palavras, como se estivesse doente. Ela dizia: abre, o que foi selado, o que foi esquecido, eu sou a flor, a raiz, a terra. Eu joguei o rádio no chão, mas o som não parou. Veio das paredes, depois do travesseiro, depois de dentro de mim. Tapei os ouvidos, gritei, chorei. E quando o som cessou, eu soube. Eu já tinha deixado algo entrar. Na manhã seguinte, fui até a prefeitura pedir desligamento. O homem que me contratou me olhou como se já esperasse por aquilo. Foi por causa do 9, né? Não respondi. Ele suspirou e disse, quase em tom de lamento: achei que com você seria diferente, mas ela sempre acha uma forma. Antes de sair, fiz só uma pergunta: quem está lá dentro? Ele hesitou. Depois disse, baixinho: não sei o nome, mas os antigos chamavam de aquela que fala pela terra. Disse que ela era mulher. Foi viva, mas foi selada com ritual. Enterrada ali há muito tempo, antes do cemitério. E que aquele mausoléu não era túmulo, era prisão. Na noite daquele mesmo dia, sonhei com o interior do mausoléu 9. Mesmo sem nunca ter entrado, eu vi tudo. O chão de terra viva, a parede marcada com mãos femininas. E no centro, uma pedra manchada com sangue. E flores, flores nascendo da carne. E uma mulher sentada sobre os próprios ossos, com cabelos que se mexiam como raízes, entrando pela terra, se espalhando pelas covas. Ela não tinha rosto, mas sorriu dentro da minha cabeça e disse: você ouviu, agora você é minha semente. No dia seguinte, tentei seguir com a vida como se nada tivesse acontecido. Lavei o rosto, tomei café, peguei o radinho e subi até o cemitério. Mas algo tinha mudado. O ar estava mais denso. O caminho até o alto dos pinheiros parecia mais longo.
O som dos pássaros tinha sumido, e perto do mausoléu 9, o silêncio era absoluto. Sem vento, sem folha, sem inseto. E na porta, 3 orquídeas, perfeitamente alinhadas, com os caules envoltos por um fio de linha preta. Toquei uma. Ela se desfez como papel úmido, mas antes de sumir na minha mão, deixou um cheiro que me gelou a espinha. O mesmo perfume vencido e ferro do primeiro dia. Voltei para o centro do cemitério. Tentei trabalhar, mas, ao meio-dia, comecei a ouvir um som. Baixo, fraco, como um canto. Feminino, antigo, como se alguém cantasse uma canção que já não tem língua. Palavras que não existem mais. E ainda assim, reconhecíveis de algum lugar fundo da memória. Eu segui o som, devagar, como quem sabe que não devia. E, claro, ele vinha do mausoléu 9. A porta, antes imóvel, tremia levemente, não como se alguém empurrasse, mas como se vibrasse ao som da própria voz. Abre, dizia de novo, baixinho, dentro da minha cabeça. Me afastei, me obriguei a sair de perto. Desci o morro mais cedo, suando frio mesmo com o vento gelado. Fui direto para casa e tranquei todas as portas. Naquela noite, não dormi. Fiquei ouvindo radinho, tentando abafar o silêncio da madrugada. Até que, por volta das 2 horas, ele ligou sozinho, mesmo desligado da tomada. E do alto-falante saiu uma gravação distorcida. Uma voz de mulher, gemendo entre palavras, como se estivesse doente. Ela dizia: abre, o que foi selado, o que foi esquecido, eu sou a flor, a raiz, a terra. Eu joguei o rádio no chão, mas o som não parou. Veio das paredes, depois do travesseiro, depois de dentro de mim. Tapei os ouvidos, gritei, chorei. E quando o som cessou, eu soube. Eu já tinha deixado algo entrar. Na manhã seguinte, fui até a prefeitura pedir desligamento. O homem que me contratou me olhou como se já esperasse por aquilo. Foi por causa do 9, né? Não respondi. Ele suspirou e disse, quase em tom de lamento: achei que com você seria diferente, mas ela sempre acha uma forma. Antes de sair, fiz só uma pergunta: quem está lá dentro? Ele hesitou. Depois disse, baixinho: não sei o nome, mas os antigos chamavam de aquela que fala pela terra. Disse que ela era mulher. Foi viva, mas foi selada com ritual, enterrada ali há muito tempo antes do cemitério, e que aquele mausoléu não era túmulo, era prisão. Na noite daquele mesmo dia, sonhei com o interior do mausoléu 9. Mesmo sem nunca ter entrado, eu vi tudo: o chão de terra viva, a parede marcada com mãos femininas, e no centro, uma pedra manchada com sangue, e flores, flores nascendo da carne. E uma mulher sentada sobre os próprios ossos, com cabelos que se mexiam como raízes, entrando pela terra, se espalhando pelas covas. Ela não tinha rosto, mas sorriu dentro da minha cabeça e disse: você ouviu, agora você é minha semente. Depois daquele sonho, nada mais voltou ao normal. Nem os dias, nem eu. Tentei seguir com a vida. Voltei para o posto de saúde onde trabalhava como técnica. Coloquei o jaleco, atendi fichas, dei injeção em criança, medi pressão de idoso, mas tudo parecia distante, como se eu tivesse voltado, vazia. Às vezes, eu ouvia aquele canto, não alto, não do lado de fora, no fundo do meu crânio. Começou a surgir terra nos lugares mais improváveis, nos bolsos da calça, no fundo da bolsa, entre os lençóis, debaixo da unha, mesmo que eu tivesse acabado de cortar. Era sempre a mesma terra, úmida, escura, com cheiro de raízes apodrecidas. E depois vieram as flores, orquídeas brancas, no armário da cozinha, na escova de dente, presas com linha preta no espelho do banheiro. Eu queimava, jogava fora, mas no dia seguinte outra aparecia, fresca, gotejando uma seiva grossa, que não era seiva, era mais densa, mais vermelha. Comecei a me afastar das pessoas. Elas notavam algo estranho. Diziam que meu cheiro estava diferente. Perguntavam se eu estava mexendo com erva ou com algum tipo de óleo velho. Minha mãe, já bem debilitada, olhou para mim uma tarde e disse: filha,
Você tá com a cara daquelas mulheres que os antigos diziam que ouvem a terra. Aquilo me arrepiou. Ela sempre foi cética, mas disse como se soubesse. Que mulheres? Perguntei. Ela demorou para responder. Depois murmurou. As que não morrem, só são plantadas de novo. Fui até o cemitério mais uma vez. Na última, a porta do mausoléu 9 estava aberta, não escancarada, convidando. E do lado de dentro, o mesmo cheiro, mais forte, quente, vivo. Entrei sem pensar, como se fosse levada por um cordão invisível. As paredes de pedra estavam cobertas por marcas de mãos, pequenas, médias, enormes, e cada uma tinha uma linha preta pendurada, e uma flor no centro, orquídeas brotando do concreto. No chão, em meio à terra viva, havia corpos, não inteiros, só partes, pernas cruzadas, ossos misturados, braços enterrados até o cotovelo, mas nenhum com cabeça, exceto um, o único corpo inteiro, deitado no centro, como uma semente em repouso. Era meu corpo. Eu me via ali, pálida, serena, com os olhos fechados, mas sorrindo com a boca. E então entendi. Não era um mausoléu, era útero. Ela me tinha desde o primeiro dia. Eu só precisei escutar, só precisei aceitar. E quando a voz falou de novo, eu não lutei. Você é flor, é barro, é parte. Você é o nono eco. Agora, planta a próxima. Ninguém mais abriu o mausoléu 9. O cemitério foi fechado meses depois. Disseram que houve um afundamento no solo, que a estrutura não era segura. Mas às vezes, turistas que se perdem por aquela trilha do alto do morro dizem ouvir um canto antigo, feminino, com cheiro de flor e ferro. E, às vezes, se prestarem atenção, encontram orquídeas brancas no meio do caminho, frescas, presas com linha preta. Eu não sou homem de ficar contando história para assustar ninguém. Se você me visse, nem diria que um dia tive medo de alguma coisa. Já vi defunto desfigurado, criança no caixão, suicida que chegou sem rosto. Isso não me quebra mais. Mas tem uma sepultura aqui, uma só, que eu evito olhar até hoje. Fica nos fundos do cemitério de São Bartolomeu, num canto onde a terra sempre afunda um pouco mais. Não tem nome, não tem cruz. Só uma placa de pedra sem inscrição, coberta por musgo preto. E um detalhe que parece bobo, mas que ninguém consegue ignorar por muito tempo. Ali, o sol nunca bate, nem ao meio-dia, nem no verão. É uma sombra sem fonte, uma ausência de luz que escapa até da lógica. Costumávamos brincar, anos atrás, dizendo que aquele canto era a curva da noite. Mas ninguém ria de verdade. A gente cuidava de tudo. Pintava túmulo, replantava flores, limpava jazigo de família inteira. Mas naquela parte do cemitério, as flores apodreciam em menos de um dia. O cimento rachava por dentro. E o mais estranho, os gatos da rua miavam para aquela pedra como se vissem alguma coisa debaixo dela. E talvez vissem. Um dia, eu cavei perto dali, não na sepultura sem sombra, mas bem ao lado. Um velho foi enterrado ali, sem parente, sem cerimônia. Era só eu e o padre. E enquanto jogava a terra de volta, percebi que o chão ao redor estava quente. Não morno, quente, como se houvesse um forno ali embaixo. Mas ninguém comentou. Fingi que não notei. Fingi que o cheiro de queimado era da vela do padre. E que o ar pesado era só o vento quente de agosto. Naquela noite, eu sonhei. Mas não era sonho normal. Eu estava em pé, diante da sepultura sem sombra, e alguém me chamava, mas não com voz, com pressão, como se o próprio ar me puxasse para perto da pedra. E quando cheguei perto, uma mão saiu da terra e não fez força, só encostou na minha perna, leve, quente, como se dissesse: você já me conhece. Acordei suando, mas o pior foi descobrir, no dia seguinte, que a terra ao redor da sepultura tinha sido revirada. Não choveu naquela noite. Nenhum bicho grande andava por ali. O mato sempre seco, sem pegada.
E mesmo assim, a terra estava remexida, como se alguém tivesse cavado por dentro. Cheguei cedo no outro dia. Levei pá, enxada, lanterna e fui direto até o lugar. A sepultura sem nome, sem cruz, sem data, estava diferente. Não tinha rachadura nova, não tinha nada visível, mas tinha uma sensação. Você já sentiu quando o lugar olha de volta? Era isso. A pedra estava olhando para mim, mesmo sem olhos. Respirei fundo, deixei a pá de lado e encostei a mão na superfície do túmulo. A pedra estava úmida por baixo, quente no centro e fria nas bordas. Quando afastei a mão, ela tinha umidade nos dedos, mas não era orvalho, era como suor. Naquela noite, sonhei de novo, mas dessa vez não era um sonho. Acordei no meio da madrugada com o som de terra sendo mexida. Não lá fora, dentro da minha casa. O quarto estava escuro, silencioso, exceto pelo som seco de pá batendo no chão. Mas não tinha pá, não tinha ninguém. E mesmo assim, o colchão estava sujo, com terra. Terra igualzinha àquela da sepultura sem sombra. Voltei ao cemitério no dia seguinte, decidido a abrir aquela cova. Sabia que era loucura, mas o medo maior era o de deixar passar, de fingir que nada estava acontecendo, como o padre fazia, como a prefeitura fazia, como todo mundo fazia. Levei o Ismael comigo, o auxiliar mais novo. Não contei nada, só pedi ajuda com uma verificação de base. Ele não sabia o que ia encontrar, nem eu. Começamos a cavar no fim da manhã. A terra era mais leve do que devia ser. Não tinha resistência, como se quisesse ser escavada. Aos 50 centímetros, sentimos o calor. Aos 70, veio o cheiro. Não de putrefação, de queimado, carne queimada, com cheiro doce, igual ao de vela derramada sobre pele. Aos 90 centímetros, a pá bateu em pedra, ou era o que parecia. Mas quando puxei com a mão, vi que era algo diferente. Era um rosto, feito de cera, parcialmente derretido, com olhos de vidro, e um sorriso moldado de um jeito que me deu enjoo. Era como se alguém tivesse enterrado uma réplica de gente, um molde de presença, e não um corpo. Ismael caiu para trás quando viu. Tentou levantar, mas escorregou na terra fofa. Eu não consegui falar nada. Fiquei parado. O rosto da figura estava olhando para mim. E, com o calor que saía da cova, a cera começou a se mexer. A boca se abriu e saiu um som. Não um grito, não uma voz. Um sussurro arranhado que dizia: "Fui esquecido em vida, mas você me lembra." Não lembro de ter corrido. Só lembro de estar em casa, com as mãos sujas de terra, o cheiro de vela queimada grudado no meu nariz e a sensação de que não era mais só o rosto de cera que estava ali embaixo. Era algo que imitava um corpo, ou o vazio de um corpo tentando voltar. No dia seguinte, o Ismael pediu demissão. Não explicou. Só entregou o uniforme e disse que ia embora da cidade. Nos olhos dele, tinha um medo que não precisa de palavras. E eu fiquei, porque alguma coisa naquela cova grudou em mim. Nas noites seguintes, passei a sentir coisas, sensações que não eram minhas. Raiva, tristeza, um tipo de desespero sufocado que vinha em ondas, sempre quando o sol começava a nascer. E com isso, vinham as vozes, primeiro dentro da minha cabeça, depois nos cantos da casa, depois no próprio cemitério, quando eu passava pelo fundo. Você lembra? Você lembra? Você lembra? Repetia isso, sem parar, com vozes diferentes, mas todas vindo de um mesmo ponto, daquela sepultura sem nome, onde nenhuma flor vingava e onde o sol nunca tocava. Um dia, já sem dormir, sem comer, fui até a igreja. O padre era novo, não conhecia a história toda. Pedi que ele abençoasse a sepultura. Ele topou, ingênuo. Naquela tarde, fomos até lá com água benta, vela, livro de orações. Ele ficou em pé diante da pedra, fez o sinal da cruz e começou a rezar, mas parou. No meio da oração, a boca dele travou, os olhos se fixaram no chão e ele caiu de joelhos como se tivesse levado um empurrão. Quando fui ajudá-lo, ele só disse: "Tem alguém falando lá embaixo." "Quem?" perguntei. Ele me olhou, com a testa suando e a voz embargada, e respondeu: "Você."
Naquela noite eu não dormi, porque o que quer que estivesse naquela cova assumiu minha voz e ficou repetindo, pela casa, pelo corredor, pelos espelhos: eu sou o que sobrou de você. Eu sou a lembrança que não apagaram. Eu sou o buraco onde você vai se encaixar. No dia seguinte, fui até a prefeitura. Pedi o mapa original do cemitério. Queria saber quem tinha sido enterrado ali. Mas o espaço da sepultura estava vazio no registro. Sem número, sem nome, sem dono. E em cima da folha, alguém tinha escrito à mão: não abrir. Quando vi aquilo escrito no papel, não abrir, senti o estômago virar. A letra era antiga, tremida, de alguém que escreveu rápido ou com medo. E abaixo da observação, como se tivesse sido riscado com faca ou prego, estava uma data: 1952. Voltei para o cemitério ainda no mesmo dia, não com a intenção de cavar mais, mas tentar entender o que tinha sido feito ali. Fiquei horas observando a pedra. A luz do sol ia se movendo no céu. As sombras do muro passavam, das árvores, das cruzes tortas. Mas aquela sepultura não projetava sombra. Não era que a sombra estava em outro lugar, é que ela não existia. Como se tivesse sido roubada. Como se fosse uma ausência que absorve tudo ao redor. Levei uma vela, acendi, coloquei em cima da pedra. A chama tremulou e começou a se curvar, não com o vento, mas como se fosse atraída para baixo. Apaguei e fui embora. Naquela noite foi a pior. Acordei de sobressalto, sem lembrar se tinha dormido. A janela aberta, o quarto úmido, e em cima da comoda o rosto de cera. O mesma expressão, mesmo sorriso fundido. Mas agora, com os olhos abertos. Não eram olhos de vidro, eram olhos humanos, me olhando, parados, molhados. Saí correndo, desci as escadas tropeçando, abri a porta da frente, e ali, no chão de terra, tinha uma marca de cova rasa, como se alguém tivesse começado a cavar, como se estivessem preparando o meu lugar. No dia seguinte, tentei isolar a área da sepultura. Coloquei fita, cones, placa de aviso. Falei com o novo padre, pedi que ficasse longe. Disse que era fundamento. Ele acreditou, mas os visitantes começaram a perceber. Um senhor disse que sentiu o peito apertar só de passar ali perto. Uma mulher desmaiou diante do túmulo vizinho. Uma criança se perdeu por 5 minutos e apareceu embaixo da árvore retorcida, com a mão suja de terra e dizendo: o moço da pedra me chamou, mas não conseguia abrir. Eu sabia o que tinha que fazer: fechar, mas não com cimento, não com pedra. Tinha que selar com lembrança. Voltei até a sepultura com uma única coisa na mão: meu nome. Escrevi com tinta preta, bem no centro da pedra, direto sobre o limo: Carlos Elias, Coveiro, 1964. A mão tremia, mas fiz. E quando terminei, o calor parou, o ar voltou, o peso saiu do peito. Aquela sombra ganhou contorno. A sepultura fez sombra pela primeira vez. E por um segundo, eu achei que tinha terminado. Mas no dia seguinte, a tinta sumiu. A pedra estava limpa. E em cima dela, alguém escreveu com carvão: não é você que me lembra, sou eu que te mantive aqui. Desde então, eu continuo trabalhando, varrendo, tapando buraco. Mas todo dia, antes de ir embora, eu passo pela sepultura sem sombra e digo meu nome em voz alta, só para ter certeza que ainda é meu. Eu não acredito em fantasma. Nunca acreditei, nem quando moleque, nem quando enterrei meu primeiro corpo. Mas sei reconhecer quando tem algo errado com a terra. E o solo daquele cemitério nunca me pareceu certo. Era barro, denso, quente demais no verão, gelado demais no inverno. E o cheiro, mesmo quando estava seco, cheirava a represa podre. O cemitério de Santa Firmina fica colado numa barragem antiga. Metade do ano, a água sobe, inunda as covas mais rasas, faz o chão ceder. De vez em quando, a prefeitura tem que fazer remoção de restos para evitar que boie. Eu sei,
Já fiz isso 2 vezes. Mas o que ninguém fala, e talvez nem saibam, é que a parte mais antiga do cemitério era a área alagada antes. Quer dizer, os primeiros mortos ali foram enterrados em solo encharcado, sem saber que quando o rio voltasse, levaria coisas junto. O que ficou, ficou. O que subiu, ninguém procurou. Meu tio, o Clementino, era coveiro ali fazia mais de 30 anos. Nunca quis saber de mais nada. Morria de medo de sair da cidade. Até que um dia, ele morreu, sozinho, dentro da capela do cemitério. Causa da morte, infarto. Mas eu vi o corpo, e juro, o rosto dele estava como de quem morreu gritando para dentro. Ninguém quis assumir o lugar. Me ofereceram. Aceitei. Tava desempregado, fudido, com aluguel atrasado. Achei que seria só cavar buraco, cuidar da cerca e ir embora no fim do dia. Mas tinha um lugar que o Clementino nunca cuidava. Uma parte do cemitério onde os túmulos eram mais afundados, alguns rachados, outros sem nem mais lápide. Todo mundo chamava de parte velha. Mas o nome real, no registro, era Setor 0. Quando vi aquilo na planta baixa do terreno, dei risada. Setor 0, que porra de nome é esse? Mas ninguém ria quando falava daquele canto. Alguns nem falavam, outros fingiam que nem sabiam da existência. Até que um dia, a água subiu demais, muito mais do que o normal, e o Setor 0 ficou debaixo d'água por 3 dias. Quando o nível baixou, eu fui lá sozinho para avaliar os estragos. Só que o problema não era o alagamento, era o que ficou para fora. Um túmulo que antes estava todo coberto de barro. Estava aberto, não por cima, mas por baixo, como se algo tivesse empurrado a terra de dentro para fora. E ao redor, no chão úmido, vi pegadas. Não de bicho, não de gente. Eram marcas de pés descalços, com 6 dedos. Eu fiquei uns bons segundos parado ali, olhando para as marcas no barro. Era como se meu cérebro recusasse a informação. 6 dedos, descalços e fundos, mais fundos do que um pé comum faria. A água tinha recuado há poucas horas e aquelas marcas ainda estavam úmidas. Receites. Pensei em fotografar, mas o celular estava sem sinal e quase sem bateria. Resolvi voltar no fim da tarde com o equipamento certo. Só que, quando voltei, as marcas tinham sumido, não apagadas, sumido como se o chão tivesse se fechado. Só que o túmulo continuava aberto, a cova ainda afundada, e no lugar onde devia haver madeira ou pedra, havia só um buraco escuro, profundo, impossível de ver o fundo. Achei que fosse desmoronamento. Tentei medir com uma trena. Ela desceu quase 4 metros. E aí, trancou, como se tivesse batido em algo mole. Quando puxei de volta, a ponta da fita vinha molhada, mas não de barro. Tinha um líquido escuro, viscoso, que cheirava a ferro velho misturado com algo doce, como fruta podre. Joguei a trena fora. Voltei para casa, mas naquela noite eu não dormi. Por volta das 3 da manhã, ouvi som de água dentro de casa. Abri o banheiro. Seco. Verifiquei a pia, as torneiras, o encanamento. Nada, mas o som continuava, vindo de dentro do ralo do box. E era um som estranho, não de goteira. Parecia respiração, mas dentro d'água, longa, molhada, como se alguém estivesse vivo lá dentro, tentando puxar o ar por baixo da superfície. Me afastei, fechei a porta, tranquei com chave e dormi no sofá. No dia seguinte, fui direto para a capela do cemitério, a mesma onde meu tio tinha sido encontrado morto. Queria encontrar os registros antigos, saber quem foi enterrado no Setor 0. Rezei para que tivesse algo guardado, algum livro de anotações, papel perdido. Mas a capela estava abandonada, cheiro de mofo e vela derretida antiga. E no altar, uma caixa de madeira com símbolos entalhados. Dentro da caixa, havia só um envelope plastificado e um recado escrito com letra torta, tremida. Asterisco, asterisco, se a água subir demais e a terra se mover, não toque na sepultura sem pedra, que ela fique calada no fundo. Se escutar sussurro, reze. Se escutar seu nome, fuja, asterisco, asterisco. Naquela noite, eu ouvi meu nome, vindo do fundo do ralo. Não era só um som parecido.
Era minha voz, só que mais baixa, mais arranhada, mais molhada. Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Vinda do fundo do ralo, como se meu nome estivesse sendo exalado pela garganta de alguém afogado. Fechei o registro, tapei com pano, tranquei o banheiro e dormi com o rádio ligado. Mas o nome continuou vindo, agora, debaixo da casa, do chão, das paredes. No outro dia, não voltei ao cemitério. Fui ao cartório, pedi registro sobre o setor 0. O rapaz olhou torto, mas puxou uma caixa com papelada velha, poeira e tudo. Depois de quase uma hora fuçando, encontrei uma folha carbonada, desbotada, com letras quase apagadas. Era o que eu temia. Enterro coletivo, ano de 1943. Motivo: enchente, recuperação de corpos. Observação: restos não identificados, alguns em estado avançado de degradação. Número de corpos recuperados: 12. Número de caixões utilizados: 6. Localização: margem sul da represa. Área reaproveitada: futuro cemitério Santa Firmina. Eles enterraram restos humanos em caixões compartilhados. No brejo, na lama, antes mesmo do cemitério existir oficialmente. Sem nome, sem placa, sem bênção, sem memória. Entrei num tremor estranho, como se a informação me desequilibrasse por dentro. Porque tudo aquilo, tudo que eu vinha vendo e ouvindo, era de gente que ninguém fez questão de lembrar. E agora, eles estavam lembrando de mim. Voltei ao cemitério no fim da tarde. Já não interessava se eu ia ser mandado embora ou não. Aquela coisa que me chamou pelo nome não ia parar. Fui direto ao buraco no setor 0. Tava maior, mais largo, e agora havia alguma coisa ali dentro. No fundo, uma figura, um corpo. Não se mexia, mas me olhava. Era eu, mesmo rosto, mesmo uniforme, mas com a pele empapada, como se tivesse passado dias embaixo d'água. E ainda assim, os olhos estavam abertos, vivos. E então ele, eu? Sorriu, com os dentes cheios de lama, e respondeu meu pensamento: agora você sabe. Para continuar vivo aqui, alguém precisa ficar lá. Você cavou, Rodrigo. Agora cava até o fim. Eu corri. Não pensei. Não olhei para trás. Saí tropeçando nos túmulos afundados, escorregando na lama, ouvindo o som da água subindo. Mesmo sem chuva, a represa estava longe, mas eu juro que ouvi o mesmo barulho do dia em que transbordou. Chof, 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 como passos molhados atrás de mim, como se algo estivesse me seguindo com os pés cheios de barro e de tempo. Naquela noite, tive o último sonho, só que dessa vez não era comigo. Era com o Clementino, meu tio. Eu vi ele ajoelhado no chão da capela, mãos tremendo, segurando uma pá. Do lado dele, o mesmo buraco, a mesma sepultura sem pedra. E dentro, o próprio Clementino, apodrecido, com os olhos abertos, olhando para ele. E o que estava de pé dizia pro que estava no buraco: desculpa, mas chegou tua hora. Eu fiquei tempo demais. E então empurrou terra para cima do outro. Enterrou a si mesmo. Acordei com gosto de barro na boca. Literalmente, barro nos dentes, na língua. Levantei, fui até o espelho. O rosto estava inchado, como quem dormiu encharcado. E, atrás de mim, no reflexo, alguém me observava do canto do quarto. Só um vulto, encharcado, com os olhos fundos e abertos. Fui até a prefeitura no dia seguinte. Disse que não voltava mais. Devolvia as chaves. Disse que o cemitério precisava ser interditado. Ninguém me ouviu. Claro que não. Lá, a terra sempre dá mais do que leva, mas cobra na hora certa. Hoje moro longe. Cidade nova, nome diferente. Mas às vezes, no silêncio da madrugada, quando o ralo faz barulho, eu ouço o som da água. E no fundo do espelho do banheiro, me vejo com o rosto que enterrei naquele dia. E ele diz, sempre com a boca fechada, mas com a voz clarinha dentro da minha cabeça: Rodrigo morreu afogado em barro. Agora, você só tá aqui, porque eu ainda não precisei voltar.
Sempre há espaço para mais um.